O mundo está cheio de momentos inexplicáveis e cenas impressionantes que parecem saídas de um filme, mas, acredite, elas são reais. Hoje, você vai conferir 10 momentos mais surpreendentes, inesperadas e incríveis já capturadas por uma câmera. Algumas são misteriosas, outras são de tirar o fôlego, mas todas vão deixar você questionando: isso realmente aconteceu? Prepare-se para uma lista que desafia a lógica e prova que a realidade pode ser ainda mais fascinante do que a ficção. 1. Piloto captura o olho da tempestade. Imagine estar a 32 mil pés de altitude e ter a oportunidade única de testemunhar o coração de uma tempestade de dentro da cabine de um avião. Foi exatamente isso que o piloto e fotógrafo Christian Van Eest conseguiu registrar em uma imagem impressionante. Durante um voo noturno, ele capturou a grandiosidade e o poder da natureza ao fotografar o olho de uma tempestade iluminado por relâmpagos. A cena é tão surreal que mais parece uma pintura ou uma cena de um filme de ficção científica. Essas imagens raramente são vistas a olho nu, e ainda menos registradas com tanta nitidez. A foto viralizou rapidamente, deixando milhares de pessoas fascinadas com a força e a beleza da natureza. Sem dúvida, uma visão que poucos têm o privilégio de presenciar, e um lembrete de como o céu pode ser tão misterioso quanto fascinante. 2. Meu pai, é Dubai. Dubai é uma cidade que desafia os limites da imaginação. O que antes era apenas um vasto deserto hoje se transformou em um dos centros urbanos mais modernos e impressionantes do planeta. Com arranha-céus que parecem tocar o céu, construções futuristas e um cenário de pura ostentação, Dubai se tornou um verdadeiro ícone da arquitetura e da inovação. O mais fascinante dessa imagem específica é que ela captura apenas os topos de alguns dos edifícios mais altos do mundo, como se estivessem flutuando sobre um mar de nuvens. Entre eles, destaca-se o imponente Burj Khalifa, a estrutura mais alta já construída pelo homem, com impressionantes 163 andares e 828 metros de altura. Essa visão surreal acontece em raras ocasiões, quando o nevoeiro denso cobre a cidade, deixando apenas os arranha-céus visíveis acima da névoa. A imagem transmite a sensação de um verdadeiro mundo paralelo, como se Dubai fosse uma cidade suspensa entre o céu e a terra. É difícil acreditar que, há poucas décadas, esse lugar era apenas uma extensão árida de areia. Hoje, Dubai é a prova viva de que a ambição humana pode transformar até mesmo os cenários mais inóspitos em verdadeiras maravilhas arquitetônicas. 3. Não tente isso em casa. Se você sente um frio na barriga só de olhar para imagens de alturas extremas, esta foto vai te deixar inquieto. O responsável por essa cena impressionante é Jacob Higlin, um fotógrafo e aventureiro que decidiu capturar uma das imagens mais ousadas já feitas na icônica Times Square, em Nova York. Na foto, Jacob está sentado na beirada de um arranha-céu, com os pés pendurados no vazio, diretamente acima das luzes vibrantes e dos gigantescos telões da cidade que nunca dorme. A perspectiva é de tirar o fôlego, e não apenas pelo visual, mas também pelo perigo evidente da situação. Afinal, uma pequena distração ou um movimento em falso poderia ter consequências inimagináveis. Por mais espetacular que seja o resultado, essa é uma daquelas cenas que fazem qualquer pessoa segurar a respiração. A sensação de vertigem é real, e mesmo sem estar lá, só de olhar para a foto já dá para sentir um arrepio na espinha. Jacob Higlin é conhecido por suas fotos urbanas ousadas, muitas das quais desafiam os limites da segurança. No entanto, vale reforçar o aviso: não tente isso em casa ou em nenhum prédio alto, na verdade. 4. Como isso aconteceu? Enquanto estamos discutindo sobre o que está no ar, vamos falar de uma cadeira aleatória flutuando no espaço. Sim, você leu certo, uma cadeira. Agora, para todos os terraplanistas por aí, só uma dica: olhem atentamente para a curva da Terra ao fundo. Não é uma ilusão, a Terra realmente tem essa curvatura, como as imagens da NASA e outras evidências científicas já nos mostraram ao longo dos anos. E, para os céticos que duvidam de tudo, eu também não faço ideia de como uma cadeira foi parar no espaço, quem foi a pessoa, ou talvez um astronauta desavisado, que achou que era uma boa ideia deixá-la lá, e ainda por cima, quem sentiu a necessidade de tirar uma foto disso tudo. Agora, pensando bem, a gente tem visto uma quantidade bem estranha de objetos no espaço esse ano. Entre satélites, pedaços de naves antigas e outras coisas,
Parece que o espaço está ficando cada vez mais bagunçado com itens que, sinceramente, não fazem muito sentido. Então, quem sabe? Talvez essa cadeira tenha sido deixada lá por algum experimento maluco ou, quem sabe, até uma tentativa de fazer a primeira peça de mobiliário interestelar. Afinal, o que é mais futurista do que uma cadeira flutuando no espaço, não é mesmo? Mas, de verdade, ainda fico me perguntando por que alguém tirou uma foto disso. Será que é algum tipo de arte abstrata espacial? O mistério persiste, mas no final das contas, o que isso diz sobre o nosso entendimento do espaço? Talvez nos lembre que, mesmo com toda a tecnologia e conhecimento, o espaço ainda tem muitos segredos e surpresas à espera de serem desvendados. E até uma cadeira flutuante pode ser uma pista de algo maior, ou talvez apenas uma cadeira perdida, quem sabe? 5. Super nítida. Essa foto é simplesmente impressionante. Ela capturou um momento único, com alguns balões de ar quente flutuando acima da deslumbrante cidade de Capadócia, na Turquia, um lugar conhecido por suas paisagens surrealistas e formações rochosas incomuns. O que mais chama atenção, no entanto, não são apenas os balões coloridos que se espalham pelo céu, mas sim a incrível nitidez da imagem. Cada detalhe da cena, desde o primeiro plano, onde podemos ver as texturas dos balões e até os pequenos contornos das rochas da região, até o horizonte distante, está capturado com uma clareza impressionante. Parece que a foto foi tirada com uma tecnologia do futuro, algo que nos transporta para um cenário quase onírico, como se estivéssemos vendo um filme de ficção científica. A paleta de cores também é algo fora de série. O contraste vibrante dos balões contra o céu azul profundo e as cores quentes que tingem as formações rochosas de Capadócia são tão vívidas que quase podemos sentir a presença da cena, como se estivéssemos lá. A luz suave da manhã ou do final da tarde traz uma sensação mágica, quase como se o lugar fosse de outro mundo. Isso nos dá uma sensação de imersão, como se estivéssemos sobrevoando a região, flutuando suavemente ao lado dos balões. O mais impressionante é como a câmera, provavelmente equipada com tecnologia de ponta, conseguiu capturar não apenas os objetos mais próximos, mas também manter o foco e a clareza à medida que se estende até o horizonte. Em muitas fotos, a qualidade da imagem tende a se deteriorar à medida que a distância aumenta, mas nessa imagem, tudo se mantém cristalino, criando uma sensação de profundidade e dimensão que dá vida à foto. Essa imagem é mais do que apenas uma foto bonita, é quase como uma janela para outra realidade, onde a beleza da natureza e a precisão tecnológica se encontram em uma dança perfeita. Um verdadeiro espetáculo visual, que mostra como a fotografia pode capturar a essência de um momento e nos transportar para lugares que, de outra forma, só imaginaríamos. 6. Nuvens Mammatus. Alguém pode explicar esse fenômeno? Eu prometi compartilhar coisas estranhas e misteriosas, e cá está algo que realmente deixou muitos habitantes perplexos e surpresos. O fenômeno em questão são as nuvens Mammatus, um tipo de nuvem extremamente rara e impressionante, que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. Essas nuvens têm um aspecto que lembra enormes bolsões ou bolhas flutuando no céu, criando uma cena que parece quase irreal, como se o próprio céu estivesse derretendo ou como se estivéssemos observando um gigantesco órgão do corpo humano em plena formação. Essas nuvens não são apenas incomuns por sua aparência, mas também pelo contexto em que aparecem. Elas geralmente se formam após tempestades fortes, quando o ar frio e denso se mistura com o ar quente e úmido, criando uma incrível instabilidade atmosférica. O que resulta disso são essas formações de nuvens que parecem se desprender da parte inferior de nuvens mais pesadas e escuras, como se estivessem penduradas no céu. O nome Mammatus vem do latim, onde mama significa mama ou seio, e realmente essas nuvens possuem um formato que faz jus ao nome, com protuberâncias que lembram o contorno de seios humanos. Mas o que é ainda mais fascinante é que essas nuvens podem ser um sinal de que uma tempestade severa está por vir, embora nem sempre elas estejam associadas a um clima tão dramático. Mesmo assim, elas criam uma atmosfera de mistério e até de certo medo entre quem as observa, já que o céu parece se transformar diante de seus olhos de uma forma incomum. O que mais surpreende quem as vê é o fato de que essas nuvens parecem não se mover como as nuvens convencionais. Elas ficam suspensas por longos períodos, criando um espetáculo visual que parece paralisado no tempo,
como se o céu estivesse congelado em uma cena surreal. Quem teve a sorte, ou o azar, dependendo do ponto de vista, de presenciar essas nuvens, descreve a experiência como algo quase sobrenatural, como se a natureza estivesse brincando com formas e padrões nunca vistos antes. Então, o que realmente explica esse fenômeno? Apesar da ciência poder nos dar uma boa ideia de como as nuvens Mammatus se formam, a verdadeira magia está no fato de que a natureza, com todo o seu poder e imprevisibilidade, ainda consegue nos surpreender de formas que nos fazem questionar o que é real e o que é fantasia. E, claro, esse tipo de evento só aumenta o fascínio por tudo que está acima de nossas cabeças, lembrando-nos que o mundo natural ainda é repleto de mistérios, por mais que a ciência tente desvendá-los. 7 Nuvens Morning Glory. E mais nuvens estranhas para nossa lista, essas são chamadas de Morning Glory, e foram capturadas no Golfo de Carpentaria, na Austrália. Se você acha que a Austrália já não poderia nos surpreender mais, pense de novo. Este país é famoso por seus encontros inusitados com cobras dentro de casa, criaturas que definitivamente não deveriam estar em ambientes urbanos, além de outros animais selvagens que fazem da Austrália um lugar ainda mais excêntrico e imprevisível. Mas agora, além das cobras e dos animais perigosos, o que realmente chama a atenção nesse país são essas nuvens misteriosas que, literalmente, parecem ter se formado do nada. As nuvens Morning Glory são tão raras e fascinantes que parecem mais um fenômeno meteorológico de outro planeta do que algo que vemos na Terra. Elas são enormes e têm uma formação impressionante, com longas faixas de nuvens alinhadas de maneira quase perfeita, criando um padrão ondulado que parece se estender por quilômetros no céu. Essas nuvens podem cobrir uma vasta área, com várias ondas de nuvens empilhadas umas sobre as outras, criando um visual que é difícil de acreditar até ver com seus próprios olhos. O que torna as Morning Glory ainda mais fascinantes é sua aparência e como elas se formam. Essas nuvens são uma formação muito rara de nuvens convectivas que se formam em condições específicas de temperatura, umidade e vento. Elas podem ser vistas principalmente em algumas partes da Austrália, como no Golfo de Carpentaria, e são mais comuns durante a primavera e o verão. O que as torna tão especiais é a maneira como se alinham, como se estivessem perfeitamente organizadas em uma espécie de onda no céu. Elas são uma maravilha de se observar, com suas formas que podem lembrar um grande rolo ou uma série de ondas gigantescas prestes a se romper. Mas o que realmente deixa as Morning Glory ainda mais intrigantes é a rapidez com que elas aparecem. De repente, parece que essas nuvens surgem do nada, cobrindo o céu com uma elegância quase sobrenatural. Esse fenômeno meteorológico raramente é registrado em outros lugares do mundo, o que o torna ainda mais exclusivo e digno de admiração. Na Austrália, as pessoas que têm a sorte de testemunhar esse espetáculo visual muitas vezes descrevem a experiência como mágica, como se tivessem visto uma manifestação do próprio espírito da natureza. Ao lado das cobras e de outros animais exóticos que habitam a Austrália, as nuvens Morning Glory se tornam mais um exemplo das maravilhas naturais que esse continente tem a oferecer. A atmosfera australiana, já por si só misteriosa e cheia de surpresas, ganha uma nova camada de fascínio com esses fenômenos, que continuam a nos lembrar de como o planeta ainda guarda muitos mistérios, prontos para serem descobertos. 8. Esta é chamada Moondog. Se você pesquisar no Google, provavelmente vai encontrar essa maravilha como um raro ponto brilhante em uma auréola lunar, e o nome dado a esse fenômeno é Moondog. Mas o que é exatamente isso? Para quem nunca ouviu falar, Moondog é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz da Lua é refletida por cristais de gelo na atmosfera, geralmente em nuvens de alta altitude chamadas cirros. O resultado disso é um ponto brilhante ou uma espécie de halo que aparece ao redor da Lua, criando uma visão mágica no céu noturno. Mas, como todo fenômeno natural interessante, Moondog possui um toque de mistério. Ainda não entendemos completamente todos os detalhes de como ele se forma, o que o torna ainda mais fascinante. A razão pela qual o Moondog é tão raro e misterioso está na sua dependência de condições atmosféricas específicas. Para que ele aconteça, a Lua precisa estar em uma posição exata no céu e as nuvens de cristais de gelo precisam estar presentes. Esses cristais refratam a luz da Lua de uma forma que cria esse ponto de luz intenso, muitas vezes descrito como olhos de cachorro ou até cachorros da Lua, uma referência à forma como eles parecem estar sempre de olho na Lua.
A luz que passa por esses cristais de gelo é decomposta, o que gera um fenômeno que se assemelha a um pequeno arco-íris, mas em torno da Lua. O que torna esse fenômeno ainda mais surpreendente é que ele é muito mais visível em locais de céus claros e em altitudes elevadas, onde o ar é mais puro e livre de poluição. Isso significa que, mesmo que o Moondog aconteça em várias partes do mundo, ele não é algo que você vai ver todos os dias, e quando você tem a sorte de avistá-lo, é uma verdadeira preciosidade visual. O ponto brilhante que forma o Moondog pode parecer com uma estrela, mas na verdade é a Lua refletindo de uma forma muito única e espetacular. Ainda mais impressionante é o fato de que esse fenômeno ocorre com mais frequência quando a Lua está em fases específicas, como a Lua cheia ou Lua crescente, quando ela está mais iluminada e, portanto, mais propensa a criar essas incríveis reflexões. A beleza do Moondog é algo que nos lembra da grandiosidade do universo e dos incríveis mistérios da natureza. Ver esse ponto brilhante no céu é como ver um pedaço de magia de longe, um lembrete de que o céu ainda guarda muitos segredos, esperando para ser descobertos. Então, apesar de ser um fenômeno de difícil explicação, é inegável a sua beleza e o encanto que ele proporciona a quem tem a sorte de testemunhá-lo. Uma visão tão rara e deslumbrante que, mesmo sem saber exatamente como funciona, nos faz sentir uma conexão profunda com o cosmos e tudo que ele tem a oferecer. 9. Nuvem estratosférica polar. Essas nuvens são tão incríveis que, à primeira vista, podem até nos lembrar de manchas de gasolina espalhadas sobre uma superfície molhada, aquelas marcas coloridas que parecem brilhar com reflexos iridescentes. Mas o que estamos vendo aqui são as chamadas nuvens estratosféricas polares, um fenômeno atmosférico raro e extremamente fascinante que ocorre a altitudes muito altas, na estratosfera, entre 15 e 25 quilômetros acima da superfície da Terra. Essas nuvens são formadas em condições muito específicas, normalmente durante os meses de inverno em regiões polares, e o que as torna tão especiais é a sua aparência única e quase etérea, como se a própria atmosfera estivesse brincando com as cores do arco-íris. A principal razão pela qual essas nuvens são tão impressionantes está nas partículas de gelo e ácido em sua composição, que refletem e refratam a luz do Sol de uma maneira espetacular. Elas geralmente têm um brilho intenso, com cores que vão do azul ao verde, passando por tons de rosa e roxo, dependendo da intensidade da luz que incide sobre elas. Essas cores vibrantes são resultado da luz do Sol interagindo com os cristais de gelo suspensos nas camadas mais altas da atmosfera, criando padrões de luz que podem ser observados como manchas iridescentes no céu, semelhantes ao efeito que vemos ao derramar gasolina sobre a água, uma mistura de cores flutuando, como se fosse uma pintura viva. Embora esses fenômenos sejam impressionantes, o que realmente faz com que essas nuvens se destaquem é a sua raridade. Elas não são vistas frequentemente, apenas aparecendo em condições atmosféricas muito específicas. Esse tipo de nuvem é mais comum nos polos, onde as temperaturas são suficientemente baixas para permitir a formação de cristais de gelo finos na estratosfera. O fenômeno também é mais prevalente durante o inverno polar, quando as condições atmosféricas são mais propícias para a formação dessas nuvens incríveis. A formação de nuvens estratosféricas polares está diretamente relacionada com o ar frio da estratosfera, que permite que esses cristais de gelo e ácidos se aglutinem e formem as nuvens luminosas. O que torna o fenômeno ainda mais espetacular é que, mesmo que as condições sejam perfeitas para a formação dessas nuvens, elas podem ser vistas apenas em momentos muito específicos, durante o crepúsculo, quando a luz solar é refletida de forma ideal para iluminar as partículas de gelo suspensas no ar. E, como se não fosse suficiente que essas nuvens sejam extremamente raras, a chance de capturá-las com uma câmera também é um feito digno de admiração. Quem teve a sorte de tirar uma foto de uma nuvem estratosférica polar provavelmente estava em um lugar privilegiado e no momento certo, com as condições ideais para presenciar essa beleza fugaz. A imagem é um lembrete do quão grandiosa e misteriosa é a natureza, sempre pronta para nos surpreender com fenômenos que só podemos entender parcialmente. 10. Separação estreita. Essa imagem é uma verdadeira curiosidade geográfica. O que estamos vendo aqui é literalmente a borda entre dois países, a Bélgica e a Holanda. Parece uma linha simples no mapa, mas quando você a vê na realidade, fica surpreso com a complexidade e a peculiaridade do lugar. A foto foi tirada em um café que está localizado bem na fronteira entre os dois países. O mais incrível é que,
dependendo de qual lado da linha você estiver, você está em um país diferente. Isso acontece devido a uma divisão tão estreita entre os dois países que, ao atravessar essa linha invisível, você passa de um território para o outro sem sequer perceber, se não for pela sinalização ou pela alteração na administração local. Para deixar as coisas ainda mais interessantes, esse café não é o único lugar onde isso ocorre. Existem outras zonas na Europa, especialmente na Bélgica e na Holanda, onde as fronteiras são tão sutis e fluídas que as pessoas podem estar em um país sem perceber que estão em outro. Nesse caso específico, o café fica em uma espécie de ponto de encontro entre os dois países, e a separação estreita faz com que você possa estar tomando um café na Holanda e, ao mesmo tempo, se deslocar para a Bélgica só atravessando um pequeno caminho ou uma linha imaginária. O que torna essa separação tão fascinante é que ela não é uma linha reta ou uma fronteira clara e definida com cercas ou barreiras. Em vez disso, é mais como uma zona de transição suave, que reflete a história e as complexidades políticas da região. Em algumas partes da Europa, as fronteiras não são simplesmente linhas rígidas e imutáveis, mas sim zonas de convivência entre países, onde as culturas e tradições se entrelaçam de maneiras inesperadas. Isso cria um cenário onde a separação de países parece quase irrelevante para o cotidiano das pessoas, já que, em lugares como esse café, você pode estar fisicamente em um país e, ao mesmo tempo, na área administrativa de outro. Essa transição de um país para o outro é um lembrete de como a geografia pode ser fascinante e cheia de nuances. Ao visitar um lugar assim, você é forçado a refletir sobre a fluidez das fronteiras e como elas podem ser diferentes na prática, comparadas à maneira rígida com que as percebemos em um mapa. A experiência de tomar um café em um local onde você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo é como um pequeno experimento social e geográfico, que nos faz questionar o significado de nacionalidade e território. E aí, gostou do vídeo? Se sim, não deixe de nos contar nos comentários abaixo. Queremos saber sua opinião sobre essas imagens incríveis e os fenômenos surpreendentes que conseguimos capturar. E se você tem mais sugestões de coisas interessantes ou misteriosas que poderiam ser exploradas em vídeos futuros, estamos super curiosos para ouvir suas ideias. Quem sabe o que mais o mundo tem a oferecer, não é? Se você curtiu, também não se esqueça de deixar o seu like para mostrar o quanto você gostou desse conteúdo. E, claro, se você quer mais vídeos cheios de curiosidades e descobertas fascinantes, se inscreva no nosso canal para não perder nada. Vamos continuar explorando juntos todas essas maravilhas que a natureza, a ciência e até a tecnologia têm a nos mostrar. Até o próximo vídeo!